termino a aula desenvolvendo as expressões da função derivada. Aí nós fizemos a da polinomial e nós fizemos uma circular. Não é assim? Aí essas outras duas, no caso a exponencial eu não fiz, né? E nem a função cosseno. A função derivada da função cosseno, isso. A função cosseno, desculpa, a função cosseno é o mesmos passos da função seno. A função exponencial, o desenvolvimento dela, a gente vai precisar usar um teorema que já foi visto anteriormente. Tá? É um teorema fundamental da exponencial. Então, eu vou mostrar ela, tá? Eu vou abrir a aula mostrando a derivada da função exponencial, tá? Deixa eu abrir aqui. Sim, é verdade. Tu quer exibir tua tela? Christian? Pois mostra aí. Você quer que eu refaça? Eu não sei se já está compartilhando aí e dá para o senhor ver, mas tipo, eu tinha feito individualmente para saber como que ia ficar, mas aí depois eu decidi fazer logo a expressão toda, que ele já ia me dar o resultado da expressão. Aí eu coloquei o K menos 3, menos raiz cúbica de 2 sobre cálculo menos 2 e dividir ambos, tanto em cima como embaixo, por K menos 3, K menos o raiz cúbica de 2. Aí o resultado ficou diferente do resultado do senhor. O resultado do senhor, se eu não me engano, deu uma expressão de segundo grau, não é isso? Isso. Enquanto aqui eu fiquei com o mesmo resultado no denominador, que continuava gerando, como é que eu posso dizer? Que ia dar indeterminação.
Daí eu não entendi qual foi a diferença. Eu vou parar de exibir a tela e deixar só o senhor para o senhor poder explicar. Ok. É, é difícil, assim. Eu mostrei um método, digamos assim, na mão, exibi um resultado, não deu indeterminação, né, no que eu fiz, porém a calculadora deu. É um pouco estranho isso, né? Porque normalmente às vezes a gente erra assim no processo manual e a gente usa esse tipo de exatamente. Às vezes a gente usa essa calculadora, digamos assim, né, para conferência. E foi exibido os passos aqui, né? Não sei se alguém viu alguma incoerência. Então, exato. Deixa eu só deixa eu usar outra conferência aqui. A expressão era essa daqui, né? Determinar, determinar a aceleração, ou seja, tinha que derivar, né? Essa função aqui. Tinha que aplicar aquele limite. Então, eu vou usar outro lugar como conferência, tá? Vou usar. Aqui o Wolfram, tá? Só para ver se ele também dá se ele também der esse problema, aí eu vou dar vou revisar os meus passos, né? Deixa eu só pegar aqui a expressão desculpa de Deus. A questão é só aplicar o limite. Vamos ver o que ele vai exibir aqui. Aqui eu não coloquei o limite, né? Porque normalmente ele faz sozinho, tá? Ele exibe várias coisas, mas eu vou
colocar aqui o limite específico. Né? Deu o resultado que nós fizemos, tá? Aqui ele exibiu diferente, mas aqui é 3 vezes a raiz cúbica do 4, né? Que aqui está 2 ao quadrado. Então, não sei se foi a expressão, o Arthur está achando esquisito a expressão da calculadora, tá? Aqui ele exibiu o valor, né, que a gente tinha feito. Ele racionalizou aqui. Mas enfim. Ok. Então tá. Tenta lançar uma expressão diferente. Sei lá. Eu não sei se foi. Você tirou da tela, né? Eu não lembro se a expressão foi essa mesmo. Então. Porque você pode também reparametrizar e colocar na calculadora depois de parametrizar. Tá? Também são equivalentes, né, os limites. Você pode também verificar para ver se, né, ele dá um valor diferente. Mas enfim. Então agora eu vou exibir a derivada da exponencial. Tá? Então considere essa função aqui. Onde A é um número real. Sem ser o 1 e positivo. Então a gente vai derivar isso, né? Vai derivar essa função. Para derivar, a gente vai aplicar o limite. Com h indo para zero. F de x mais h menos f de x sobre h. Ok, aí desenvolvendo aqui a deixa eu ver aqui. Sumiu minha tela, foi?
Tem um plugzinho. Você clica na pessoa e você pode enfatizá-la na tua tela. Tá tudo bem aí? Tudo ok agora? Ok. Aí aqui a gente vai fazer as substituições devidas, tá? No caso aqui vai ficar A elevado a x mais h menos, aqui vai ficar A elevado a x sobre h. Tá aí desenvolvendo isso aqui, né? Vai ficar limite de A elevado a x vezes A elevado a h. Não é assim? Aí o próximo passo é colocar A elevado a x em evidência. Fazendo isso, vai ficar assim. Se eu quiser, eu posso escrever só assim. O que a gente nota nessa expressão aqui? O meu limite, né? Eu estou fazendo o h indo para zero. Consequentemente, essa expressão aqui que não tem h, é como se ela fosse uma constante, tá? Em relação a h. Então, isso significa que eu posso escrever isso aqui assim. E só dando uma olhada aqui onde a gente tem que chegar, né? A nossa derivada vai dar a elevado a x, que aqui já está aparecendo, né? Vezes esse limite tem que estar o ln do a. Então, a partir de agora, eu vou desenvolver só esse limite aqui, tá? Então, para não ficar copiando essa expressão toda, tá? Eu vou desenvolver só esse limite, tá? O que ele der, no caso tem que dar o ln do a, aí a gente multiplica pelo a elevado a x, tá? Então, fazendo só esse limite vai ficar assim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é reparametrizar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dá indeterminação, né? Aqui vai para 1. Isso aqui vai zerar, aqui também. Então, a gente viu que um dos caminhos para quando dá esses problemas de indeterminação, se as leis não têm correlação, né? No caso aqui eu tenho um polinômio de grau 1, né? Nessa parte aqui de baixo, e aqui um exponencial. Então, quando a gente reparametriza, vou fazer assim, eu vou pegar a sobre h menos 1, a elevado a h, desculpa. Isso aqui eu vou chamar de outra coisa, sei lá, W.
E vou isolar o H aqui para ver o que dá. Então isso aqui vai ficar assim. A elevado a H igual a W mais 1. E para isolar esse H aqui, né, eu tenho que aplicar logaritmo. Então no caso aqui vai ficar o Ln. Pode ser o logaritmo na base A, tá? Mas eu vou aplicar o Ln, também funciona. Ok, então, continuando aqui, a gente vai ficar com o seguinte. Por que a escolha do Ln? Porque eu quero isolar o H, tá? Deixa eu colocar aqui para... Eu quero isolar o H, aí tem uma propriedade, né? Quando você aplica o Ln, né, esse expoente ele passa a ser produto. Eu podia usar, como eu falei, né, podia usar o log na base A, mas o log na base A não se sabe, pelo menos acredito que talvez não dê um log esquisito aí no resultado final. Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar aplicando a propriedade dos logaritmos, né? Isso aqui vai ficar H vezes Ln do A igual ao Ln do 1 mais W. A é um número, o W no caso é variável agora. Então isso aqui significa que o H vai ser o Ln do 1 mais W dividido pelo Ln do A. Só repetindo, tá? Essa questão do Ln foi a opção. Eu podia usar o log na base A, né? Ou podia usar o Ln. Ok. Então, fazendo as substituições devidas aqui na função, aqui vai ficar assim, vai ficar limite. Eu vou trocar agora tudo que é H vai virar W. Só tenho que ver para onde vai, né? Então, vamos ver aqui. H está indo para zero. Então, esse cara está indo para zero. A elevado a zero dá 1. E 1 menos 1 dá zero. Então, o que significa? Quando o H está indo para zero, né, o meu W está indo para zero. Então, meu W aqui está indo para zero. Né? Só repetindo, né, como foi que eu cheguei nessa conclusão do W? Né? Eu chamei esse numerador de W e fui avaliando, né, fazendo essa consideração. O H está indo para zero, né, então esse cara aqui está indo para zero. Então, essa parte, meu A tem o seu expoente para zero, A elevado a zero é 1. Né? Então, esse cara aqui está indo para 1, menos 1, então está indo para zero. Essa é a ideia. Por isso que aqui eu troquei o W indo para zero ao invés do H. Então, agora vai ficar assim. Esse numerador eu chamei de W. O denominador vai ser o H, que no caso é essa expressão que a gente encontrou aqui. Então, vai ficar assim. L de 1 mais W dividido pelo L do A. Se a gente quiser, a gente pode arrumar essa expressão aqui.
arrumando essa expressão, ela vai ficar assim. A razão para eu poder fazer isso, né, é simples. Eu tenho A sobre B sobre C sobre D, e isso aqui equivale a AD sobre BC. O que que significa? Tenho diversas combinações que eu posso fazer aqui e vai dar essa mesma coisa. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, vai dar no mesmo. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o A, que era o extremo superior, né, nessa questão de ordem de quem está em cima e de quem está embaixo, e trouxe ele lá para baixo. Né? Se vocês observarem essa expressão aqui, o meu numerador é o produto dos dois extremos, tá? E o meu denominador é o produto dos meios, vamos dizer assim. O que que isso significa? Eu posso deslocar os extremos, né? Posso pegar o D, pular para cima, ou o A, pular para baixo, né? Como eu fiz aqui, só para a gente visualizar. E esses meios também eu posso fazer esse tipo de movimentação, tá? Também não vai alterar nada. Então, o que eu fiz aqui foi isso. Né? Aqui é como se fosse W sobre 1, né? E olhando esses papéis aqui, né? Eu peguei o LN e coloquei lá para cima, né? Assim como eu peguei esse A e joguei lá para baixo. Ok. Então, continuando aqui, né, baseado nessa movimentação que nós podemos fazer, eu agora vou pegar esse W, tá? E vou jogar ele lá para baixo. Né? Assim como eu peguei esse A e joguei lá pro D. Então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar limite, H indo para zero, do Ln, do A, sobre um sobre W, né, que eu coloquei lá para baixo, Ln 1 mais W. É W. Obrigado. Aí, outra coisa que a gente vai utilizar no próximo passo é isso aqui, né? Se eu tenho Ln ou qualquer log, né? De A na base B, isso aqui eu posso escrever assim, tá? B vezes o Ln na base A. Então o que, que eu vou fazer, tá? Vou pegar esse cara aqui, que está fazendo esse papel aqui, e vou colocar ele aqui para dentro como expoente aqui dessa base, né? Mais W. Fazendo isso, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Olha, tinha um quadrinho que apareceu aqui.
Enfim, deixa eu fazer só uma coisa aqui rápido. Eu vou escrever de novo. Deixa eu ver. Aqui tá ok. Tá. Deixa eu escrever de novo, né? Então vai ficar assim. Aqui. Vamos. Bom, enfim. Então aqui, próximo passo, né? Repetindo o que eu tinha dito. Vai ficar limite, W indo para zero, L indo lá, sobre L mais W elevado a 1 sobre W. E aqui está quase o final, tá? Aqui a gente vai usar um limite específico, tá? Deixa eu colocar aqui de outra cor, que é esse aqui. Limite, quando x vai para mais ou menos infinito, tá? Sei lá, vamos chamar infinito. Mais 1 sobre x elevado a x, nós sabemos que isso aqui vai para E. Porém, tem uma escrita equivalente a essa. Né? A escrita equivalente é a seguinte, né? Se eu fizer limite y indo para zero, por exemplo, de 1 mais y, porque, observe, esse x está indo para o infinito. 1 sobre x está indo para zero, tá? Então, aqui na equivalência, eu vou fazer logo o meu y indo para zero e aqui no expoente eu vou escrever diferente, tá? O meu x aqui está indo para o infinito, né? Como esse cara está indo para zero, a expressão que eu uso, né? Essa informação, de tal maneira que ele vá para o infinito, é essa. 1 sobre y. Né? Então, essas duas equivalem, né? Se você observar, né, de novo, né? Essa expressão está indo para zero, essa está indo para o infinito. Essa de baixo, essa expressão está indo para zero e essa está indo para o infinito. Então, tá acontecendo a mesma coisa aqui, né? Então, isso também vai para E. E se a gente olhar essa expressão aqui, é justamente essa, tá? Isso eu estou mostrando só para a gente não precisar reparametrizar de novo, tá? Então, significa que essa expressão aqui, ela vai dar limite. No caso, a gente já sabe, né? O que vai dar. Aqui eu quero dizer que essa base do meu logaritmo, né, está indo para E. Então, significa que isso aqui vai dar o ln do A, né? O resultado vai ser o ln do A sobre
Ln do E, né? Que isso aqui vai dar E. Sendo que quem é o Ln do E, né? Vamos só recapitular aqui. Ln é o log na base E. Isso que significa o Ln. Como é o Ln do E, então eu vou pegar essa base. Quantas vezes eu repito para dar essa potência, né? Aqui uma vez. Então, na verdade, isso aqui é o Ln do A. Aí, voltando lá para a nossa... tudo que a gente desenvolveu foi esse limite, né? Então, foi o que a gente viu. Isso aqui vai dar A elevado a x. E a gente viu que esse limite aqui vai para Ln do A. Então, tá aí. Essa é a sua derivada, tá? Que é o que apresenta aqui no texto. A elevado a x é Ln do A. Tranquilo, né? Tá. No caso, você quer aqui ou mais embaixo? Aí. Você quer aqui ou mais embaixo? Aqui mesmo, né? O Pedro, posso pôr mais embaixo? Sim. É a recapitulada que você quer em tudo ou só em alguma parte específica, né? No caso, o Paulo Henrique, né? Tá, ok. Deixa eu ver quem foi que pediu para exibir, né? Foi o Lauro. Essa parte de baixo aí já está tudo ok? Tá. Então, vamos recapitular aqui bem rápido. Temos a função, né, f de x igual a elevado a x. A gente tem que derivar, na verdade, nós vamos derivar ela. Aí a gente aplicou a derivada aqui por definição, né, que é esse limite. Aí eu fiz as substituições devidas, né? A minha função é a elevado a x, então vai ficar a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h, né? Aqui eu apliquei propriedade da exponencial, coloquei a elevado a x em evidência e a elevado a x saiu do limite. Aí qual é o nosso papel, né? É descobrir quem é esse limite aqui. Então, a gente reparametrizou, tá? Meu numerador chamei de W e eu isolei o H, né? Para ver quem seria meu denominador. E quando eu isolei, né, a gente encontrou que o meu denominador vai ser isso aqui. Então, né, esse em amarelo é só esse limite, tá? Porque eu já sei uma parte do que vai dar, né? Vai dar a elevado a x vezes alguma coisa. Muito bem, então, aí aqui eu só fiz desenvolver, tá? Fiz as trocas, né? Numerador é W, denominador que é o H vai ser isso aqui. Aí
próximo passo foi brincar com a ordem da fração, tá? Então, esse elemento aqui, o ln do A, coloquei no numerador, e esse aqui eu coloquei lá embaixo no denominador. Né? Então, o próximo passo foi inserir isso aqui como expoente dessa base. Né? Aí eu inseri como expoente e, né, exibi uma equivalência aqui, né, para mostrar que esse cara aqui vai para E. E o log dele na base é 1, consequentemente todo aquele limite da ln do A. Né? Então todo esse limite aqui vai dar ln do A. Que aí, com isso eu estou exibindo quem é a derivada que a gente está procurando. Muito bem. Então tá, então com isso, né, nós temos aqui nosso primeiro conjunto de regras em relação à derivada, tá? Então a gente não precisa mais aplicar limite para esses casos. A gente só vai ter uma certa limitação em certas funções quando é do tipo seno ao quadrado, tá? Que aí já é uma aplicação em cima da função, né? Aí no caso a derivada de função composta, ou sei lá, se eu tiver a elevado a x somado com 4 vezes esse tipo de função, também é outra composição. Isso a gente ainda tem que ver, né? Quando a gente compõe funções, como é que a gente deriva? Isso nós não sabemos, e tem umas regras, né, para cada caso. Aí tem um exemplo aqui, que aí fica mais simples, para obter a equação da reta tangente, né, essa curva aqui, no ponto π sobre 3, tá? E determinar a aceleração em t π sobre 6, considerando que essa função descreve a trajetória de um objeto, tá? Eu enfatizei aqui, né, só para dizer que essa expressão está representando um movimento, e que é a aceleração em t igual a π sobre 4. Bom, esse exemplo aqui pede muita coisa, mas com essas ferramentas que a gente já viu, agora diminui muito o trabalho. Tá? Então, deixa eu só exibir aqui. Tá? Eita, moleste. Então, vamos aqui ao exemplo. Deixa eu ver que exemplo é esse. É o I. Então, ele quer a equação da reta tangente dessa curva no ponto x igual a π sobre 3. Então, vamos pegar aqui o exemplo I. A nossa lei é essa. F de x igual a cosseno de x. E ele quer a reta tangente, tá? Em x igual a π sobre 3. Só conferir aqui. Isso. Aqui, ó, π sobre 3. Ok. Então, foi o que a gente viu, né? Que para a gente achar a equação da reta, né, a gente tem que fazer isso daqui. Temos que fazer y menos y0 igual à derivada da função do ponto vezes x menos x0. Essa é a regra que a gente usa, né, baseado nas funções de grau 1, né, nas funções afins. Muito bem, então vamos encontrar cada valor, tá? x0 é π sobre 3, tá? Então vamos colocar aqui só como se fosse uma legenda. x0 é π sobre 3. y0
é o f do x0. E o f do x0 é o f do π sobre 3. Então, no caso, vai ser o cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60, né? Isso aqui dá 1 meio. Agora, vamos derivar. Aí, quem é a derivada do cosseno? Né? Aí a gente já viu aqui na palheta. Na nossa primeira tabela, né? Derivada do cosseno é menos seno. Tá? Essa aqui eu não fiz. Foi a única que eu não fiz, a demonstração. Mas os passos são muito semelhantes ao da função seno. Tá? Então, isso aqui vai dar menos seno. E a derivada no ponto π sobre 3 vai ser menos seno de π sobre 3. Que no caso é o seno de 60, tá? Que é a raiz de 3 sobre 2. Muito bem, né? Já temos tudo, né? Então, essa aqui, como eu falei, né? Nossa legenda, tá? São os elementos daqui, da reta. Agora é só substituir, né? Então, vai ficar assim. Y menos y0 é 1 meio. A minha derivada no ponto, né? Dá menos raiz de 3 sobre 2. Vezes x menos x0, né? Que é π sobre 3. Aí, aqui a gente pode dar só uma arrumada se quiser, né? Para escrever nesse formato aqui. Para escrever nesse formato. Que é o formato das funções afins. Então, isso aqui vai ficar y igual menos raiz de 3 sobre 2 vezes x aí aqui, fazendo esse produto, né, vai ficar mais raiz de 3 vezes π sobre 6, né, que é esse com esse dá o numerador, e 2 vezes 3 dá 6. E esse menos 1 meio eu vou passar para o outro lado, tá? Vai ficar mais 1 meio. Então, esse cara aqui está fazendo o papel do meu A. E essa soma aqui é o papel do meu B, tá? Aí está a equação da reta, tá? Muito bem. Tem alguma parte específica que você quer que eu reexplique? Christian? Você pediu para reexplicar. É, é alguma coisa que você... É alguma coisa específica ou é tudo do exemplo? Tá. Bom,
como ele pede a equação da reta, tá? Tangente. Então, tá. Então, na verdade, o que ele quer é que a gente aplique essa expressão aqui, tá? Essa daqui, ó. Ele tem que pedir, tá? No caso aqui, o exemplo, ele pede isso. Obtém a equação da reta tangente, né? Então, se ele não pedir, você não precisa fazer, tá? Provavelmente tem exercício lá que também pede isso, tá? Mas não são todos. E, na verdade, fora esse caso, não tem nenhum outro que você precise fazer, tá? A não ser que você goste de fazer isso e queira fazer, mas não é necessário, tá? Ok, então, como a gente tem que aplicar essa expressão, né? Então, o que, que a gente precisa aqui? É, na verdade, a interpretação geométrica nossa aqui é coeficiente angular, né? Derivadas é coeficiente angular. Mas você pode encontrar a reta tangente que passa sobre esse coeficiente, né? Vamos dizer assim, né? Considerando que o coeficiente angular é um vetor. Mas para encontrar a reta tangente, só se pedir, tá? Não precisa ficar encontrando. Então, aqui a gente precisa do f do x0, né? Que o x0 é o ponto dado, e o f do x0, né? É a imagem dele respectiva. Preciso do x0 e preciso da derivada da função, né? E depois aplicar o ponto nela, né? Que foi justamente o que a gente fez aqui, tá? Eu escrevi aqui a expressão, essa expressão para encontrar a reta tangente, tá? Lembrando que a interpretação disso é essa daqui. Essa interpretação vem disso. Você tem uma curva, tá assim, pegue dois pontos. A gente já viu isso, né, na aula anterior. Aí aqui, vou só pontilhar aqui, pontilhar aqui. Aí esse pedaço aqui é y menos y0, vamos dizer assim, esse pedaço aqui, né, daqui para cá, é x menos x0. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Aí nós sabemos que a tangente de alfa é esse quociente, né? Y menos y0 sobre x menos x0. No caso, a tangente, né, é o coeficiente angular ou derivada, tá? Tanto faz. Então significa que se eu abro essa expressão é a mesma coisa dessa, tá? Então a equação da reta, né, é quando esse ponto está bem próximo desse, tá? Por isso que essa expressão é mais adequada do que essa. Essa aqui eu tenho que pegar dois pontos distantes. Essa daqui não, seria equivalência, mas pegando dois pontos próximos. Então, aí a gente começa a encontrar os valores, tá? O x0 foi dado, né, que é o valor que ele dá para x. Então, x0 é π sobre 3. Y0 é o f do x0. Então, é o f de π sobre 3.
que é o cosseno de π sobre 3, que é 1/2. Tá? Então, com isso, eu já tenho esse valor aqui, tenho esse. Falta só encontrar esse. Né? Aí, derivei a minha função, né? Minha função é cosseno, o derivado é menos seno, né? Isso virou regra, né? Depois que a gente exibiu, né? Como é que, pela função derivada. E já tendo a função, é só fazer a substituição. Então, peguei o ponto π sobre 3, apliquei aqui, né? Aí pela tabela, né, de senos e cossenos, isso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, eu tenho todos os valores, né? Aí eu só fiz substituir, tá? Quem é o y0? Aqui dá 1/2. A derivada no ponto deu menos raiz de 3 sobre 2. Aí x aqui, né? Vezes x menos π sobre 3, que é o meu x0. Aí eu só desenvolvi, tá? Multipliquei aqui, multipliquei depois aqui, e esse cara aqui eu mudei de lado, né? Eu transferi de lado no segundo momento. Aí quando eu fiz isso, aí ficou um elemento vezes x mais, né, a soma de um termo aqui só. Esse elemento aqui é meu a, né? Quando eu escrevo a minha função assim, com essa cara de função afim, e essa combinação aqui é meu b. Então, encontrei a equação da minha reta, tá? Foi a primeira parte do que o exemplo pediu. Me dá só um feedback aí se ficou tudo claro, né? Se eu preciso repetir algum passo ou se eu preciso enfatizar algum deles. Todo mundo visualizou o que eu disse? Ficou tranquilo? Ok. Ok. Aí, esse mesmo exemplo, tá? Ele pede... Esse espaçozinho aqui dá para fazer, tá? Vou usar esse espaçozinho final aqui. Ele pede... Considerando agora que essa função é uma trajetória, tá? Só mudei a escrita aqui. Tá? S de t é igual a cosseno de t. Ele quer que a gente encontre a aceleração em π sobre 6. É, você quer que eu faça lá no Notion? Sim. Em particular, no caso, ó, esse limite aqui no Notion, né, também ia ficar denso, né? Não sei, aí às vezes é isso, né? Tem que digitar em LaTeX, aí às vezes demora lá. Professor, desculpa aí, só para explicar melhor, tipo assim, o senhor colocar só as informações que são dadas no Notion, que às vezes fica muita coisa no quadro, daí confunde um pouco quando você está resolvendo, entendeu? Aí daí Sim. só essas informações que são dadas, por exemplo, se você colocasse lá, seria uma boa para entender melhor. Ok. Tá bom, então a partir do próximo exemplo, tá? Que aqui eu vou aproveitar o embalo. Eu vou colocar lá, tá bom? Muito bem, então esse mesmo exemplo, né? Ele dá essa função aqui, né? Que é a mesma lei, S de t igual a cosseno de t.
e ele quer saber a aceleração em dois valores, tá? Ele quer a aceleração em π sobre 6 e depois a aceleração em π sobre 4. Ok, então ele quer a aceleração em π sobre 6 e depois ele quer a aceleração em π sobre 4. Bom, para obter a aceleração, a gente já viu que tem que usar a derivada, tá? Aí, no caso, quem é a derivada da função cosseno, né? Que isso aqui a gente já viu. Então, se minha função é cosseno, sua derivada, né? Se a minha função for cosseno, a sua derivada é menos seno, tá? Então, vamos escrever isso. Então, a minha derivada aqui vai ser menos seno. E se a minha função... é isso. Aí, no caso, isso aqui vai me dar a função velocidade, tá? Isso aqui a gente também já viu anteriormente, né? Que foi visto aqui. Aqui, ó. Velocidade é esse limite, mas esse limite é uma derivada, tá? E a aceleração acontece a mesma coisa. A aceleração também é uma derivada. Então, se eu quiser aceleração, tá? Basta pegar a função velocidade e derivar. E derivando essa função aqui, no caso a derivada do seno, tá? Aqui eu sei que está aparecendo o menos 1, o menos seno aqui, tá? Em particular, eu vou adiantar que isso aqui vai dar menos, né? Esse seno vai se conservar, né? Por hora, as aplicações e funções, né? A gente não está vendo ainda, mas eu já vou adiantando só para a gente não travar nesse passo. E a derivada do seno é cosseno, tá? Então, no caso, eu tenho aqui a função velocidade e a função aceleração. Aí, o exemplo pede, né? Pede a aceleração nesses dois pontos, tá? Aí, no caso, eu vou fazer só em um, porque o outro é só substituir, tá? Então, a aceleração em π sobre 4, a aceleração em π sobre 4 vai ser igual a nossa aceleração é menos cosseno de t, né? Então, vai ficar menos o cosseno de π sobre 4. E cosseno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2, tá? Que aqui é 45 graus. Então, isso aqui dá menos raiz de 2 sobre 2. Como é a aceleração, tá? Não foi dada unidade. Não foi dada unidade, tá? Só sabemos que vai ser o espaço dividido pelo tempo ao quadrado. Então, acabou, né? Esse aqui é a resolução do exemplo. No caso, eu vou deixar a tela assim, tá? Eu vou pedir só um minuto a vocês. Na verdade, é o contrário, tá? A derivada da velocidade que é a aceleração. Porque a aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Se eu fizer essa variação do tempo ir para zero, né, aplicando o limite, aí esse quociente vira aceleração instantânea, tá? Isso que a gente está fazendo é a aceleração no instante, né? No instante π sobre 4. Bem,
Muito bem. O ST representa a variação do espaço em função do tempo, ou seja, a função que descreve o movimento de um projeto. Então, ele está... A movimentação dele, né, é uma linha que tem a mesma curva da função cosseno. Isso. Então, vamos voltar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Tá? Esse outro aqui vocês fazem, tá? Aceleração aqui sobre vocês. Tá, e tem um teorema aí da derivada da continuidade. Tá? Ok, então existe uma relação entre derivação e função contínua. Em particular, né, já adiantando alguns pontos aqui, uma função ela é derivável se ela for suave. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui uns desenhos aqui para vocês visualizarem o que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar é o seguinte. Vou fazer aqui alguns gráficos de funções deriváveis. Então, essa função ela é derivável, tá? Todas as funções que têm mais ou menos essa cara, né, ela é derivável. E eu vou mostrar uma que não é derivável. No caso, essa daqui, tá? Essa daqui, ela tem um bico aqui, tá? Ela tem um picozinho. Então, por causa desse pico aqui, essa curva aqui não é dita não suave, tá? E se ela não é suave, significa que ela não é derivável nesse ponto aqui, tá? Mas ela é contínua, tá? Então, deixa eu só colocar aqui essas informações. Eu tenho o F aqui, eu tenho o G aqui. Então, essa curva G, ela é contínua. Aqui não tem saltos, né? E ela não é derivável nesse ponto aqui que eu vou chamar x. Então, não é contínua, não é derivável. Quer dizer. Em contrapartida, essa daqui ela é contínua, né? F é contínua. Vou colocar assim, né? Com legenda. E é derivável. Ou, então, o que isso significa? Tá? Toda função que é derivável é contínua. Mas nem toda contínua é derivável. Tá? Essa seria a ideia dessa informação aqui. Né? Esse teorema garante isso. Tá? Eu tenho uma função f, né, de A em R. Então, se f é uma função derivável em x0, então ela é contínua em x0. Tá?
Não sei se... Por que a direita não tem... O motivo é justamente esse, tá? Porque onde eu circulei tem um bico, né? Ela tem uma quina aí, sei lá. Ela é brusca. Por exemplo, imagine que essa função aqui... imagine que essa função aqui ela é uma função do tipo... sei lá, eu vou colocar aqui duas leis bem grosseiras, tá? Então, suponha que uma das leis é um certo A1 mais isso aqui, tá? E a outra é um A2 mais isso aqui. Né? Então, quando x for menor ou igual do que x0, x aqui maior do que x0. Né? Ou seja, aqui, à esquerda desse ponto aqui, né? E nele, eu tenho essa reta, suponha, e desse lado aqui direito, né, eu tenho essa reta aqui, né, de tal maneira que as duas se unem nesse ponto. Então aqui não tenho, ela não é suave nesse ponto, tá? Então toda a função que tem esses bicos assim, ela não são deriváveis nele. Essa seria a ideia. Tá? Uma analogia que dá para se fazer é o seguinte: imagine um quebra-mola assim e um quebra-mola assim, tá? A pergunta, qual é o quebra-mola que é suave? Tá? É esse caso aqui. Tá? Então, esse quebra-mola aqui, né, dá para a gente visualizar, né, quem são as tangentes em cada ponto. Tá? Mas nesse caso aqui, eu tenho essa tangente aqui e ele quebra bruscamente, né, não tem uma variação de tangentes, tá? Só tem duas. É isso, né? Ele vai suavizando, né, essas curvas suaves, como se, né, se eu precisasse passar aqui uma roda, sei lá, ela vai suavizando todo o movimento. E essa daqui não. Essa daqui é brusco. Então, toda a curva que tem essa característica assim, de ser brusca, né, essa mudança de comportamento brusco, ela não é derivável no ponto, tá? Então, as funções deriváveis, né, a gente normalmente, em matemática, nós dizemos que elas são funções suaves. Tá. Então, essa demonstração eu vou exibir para vocês mais à noite, tá? Essa demonstração aqui. Agora não me vem à mente a saída disso, né? Aí eu vou mostrar alguns casos aqui, só para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Então essa função aqui, ela é contínua, mas ela não é derivável no ponto x igual a zero. Então eu vou mostrar isso para vocês, tá? Esse primeiro exemplo aqui. Então, deixa eu exibir aqui, tá? Então aqui o primeiro exemplo. A função f de x igual a módulo de x. É a questão da continuidade, tá? Porque se a gente observar essa curva aqui, em todos os outros pontos ela é suave, menos nesse. Então ela não é derivável em um único ponto. É igual a questão da função contínua, né? Tem também semelhança com a ideia da função contínua.
E o gráfico da função descontínua é esse. Esse aqui é um exemplo de gráfico de uma função descontínua. Mas ela só é descontínua nesse ponto, né? Chamar x1. Nos outros, elas são contínuas. Né? No caso, ela é contínua. Isso aqui é uma função só. Ok, então, voltando para esse caso aqui, o nosso exemplo está dizendo que ela não é derivável em zero, tá? Em x igual a zero. Mas ela é contínua. Aí vamos só ver aqui, né? Quando é que uma função é contínua? Quando o limite, no caso, esse limite aqui, foi igual a esse. Né? Então, ele já está afirmando indiretamente, né, que esse limite acontece. Mas vamos mostrar isso. Tá? Primeiro, eu vou mostrar o que acontece aqui. Né? Então, eu tenho o f de x igual a módulo de x, que pode ser escrito assim, tá? Como sendo x ou menos x Isso aqui acontece quando x é zero ou quando x é maior do que zero. O módulo me dá o próprio número que está aqui dentro. E eu faço menos ele, né? No caso eu troco o sinal dele, se ele for negativo. Muito bem. Então, significa que quando eu for calcular esse limite para essa função aqui, em zero, eu tenho que olhar os laterais. Então, vamos olhar aqui os limites laterais. Né? Então, eu tenho que olhar primeiro esse, depois esse. E depois fazer o f do zero. Bom, então, para esse limite aqui, a gente vai utilizar valores de x à direita do zero. E para usar os valores à direita do zero, na nossa função, né, ele manda usar essa lei. Então, aqui vai ser x. E quando x se aproximar do zero, isso aqui vai dar zero. Para esse caso aqui, né, ele manda o meu x, eu vou pegar valores à esquerda do zero. E ele manda pegar, né, quando é a esquerda do zero é menor do que zero, manda pegar essa lei, né? Então aqui a gente vai pegar essa lei. Ok, quando x se aproximar do zero, menos x está indo para zero. E o f do zero, né? Vou colocar aqui do lado. O f do zero, eu vou olhar qual é a lei onde permite aplicar o zero, né? Então, se a gente olhar, é onde tem a igualdade, né? Que no caso é aqui, nessa expressão, tá? Quando x é maior do que zero, quando x é igual a zero, eu uso essa. Então, isso aqui vai dar zero. Então, com esses dois limites, né, o limite vai existir, vai ser zero, e o f do zero é zero. O que isso significa? Que essa minha função ela é contínua, tá? Como é que ela é representada graficamente, né? Então, o gráfico dessa função é assim. Ela é uma função que é x quando é positivo e é menos x aqui quando x é negativo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo caprichar aqui. Sei lá. Então aqui é x, aqui é menos x. Então, ó, observe esse ponto aqui. Tem um bico aqui. Então, essa curva não é suave nesse ponto, né, em x igual a zero.
Então, o que isso significa? Que o teorema me diz que ela não é derivável nesse ponto. Aqui a gente verificou que ela é contínua. Ou seja, ser derivável implica ser contínua, mas ser contínua não necessariamente implica ser derivável. Tá? Então, vamos derivar essa função e aplicar o ponto. Né? Bom, como essa lei aqui a gente não sabe a derivada dela, então, para derivar essa função aqui no ponto zero, a gente vai ter que aplicar aquele velho limite. Né? Então, derivando a minha função no ponto zero, isso aqui vai ser o limite, quando x se aproximar do zero, de f de x menos f do x0, que é zero, sobre x menos x0, que é x menos zero. Então, para eu derivar no ponto zero, eu tenho que aplicar esse limite. Sendo que esse limite aqui, né, como são duas leis, né, em torno do zero, então eu vou ter que avaliar os limites laterais. Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar limite, x indo para zero. Aí a minha função é módulo de x sobre x. Aí, se eu não me engano, a gente já resolveu esse caso, tá? Na parte de limite. Mas só relembrando, essa função aqui, módulo de x sobre x, ela, se eu fizer módulo de x sobre x, né, aproveitando esse gancho aqui, esse de baixo, se for positivo, vai ser igual ao de cima, né? Então vai dar 1. E se o de baixo, né, se o de cima for menos x, né, for negativo, né, significa que esse quociente aqui vai dar menos 1 para os mesmos intervalos, né? Que aqui eu só fiz dividir todo mundo por x. Né? Então, o que isso significa? Né? Que aqui a gente vai olhar os laterais, como eu falei. Né? Então, olhando aqui os laterais, fazendo x indo para zero pela esquerda. Né? Pela esquerda, eu tenho que pegar essa lei. Então, fica menos 1 aqui. E se for pela direita, eu tenho que pegar a outra lei, tá? Que é essa daqui, pela direita, né? Tenho que pegar 1. E aqui vai dar diferente. Né? Ou seja, esse limite não existe. Né? Se esse limite não existe, eu não tenho, né? Não tenho como derivar. Na verdade, isso aqui não existe o limite. Eu vou escrever só assim, então. Vou deixar só assim. Não existe o limite, então significa que não existe derivada. Né? Se a derivada desse limite não existe limite, então nesse ponto aqui não tem derivada. Muito bem. Ficou clara essa ideia do que eu falei desse exemplo para vocês? E em relação à função suave, função com bico. É tipo isso, é um bico mesmo. Esse nome aí eu nunca tinha visto. Ponto cuspidal.
Mas é isso mesmo, tá? Se a função for descontínua, também não é derivável, né? Porque no ponto, né, quando a gente for aplicar o limite, né, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa. É um caso que também não torna a função derivável no ponto. Ou então quando tem bico, né, quando você falou aí. Mas é justamente isso que eu disse aqui em cima, tá? Se uma função é suave, né, ela não tem bicos, então ela é derivável. Se ela tem bico, ela não é derivável. Ela pode ser contínua, mas não derivável. E quando a função é descontínua, né, se o limite nem existe, né, quanto mais a derivada, né, que é um limite, né, provavelmente não vai existir também. Tá? Aí no caso aqui eu só mostrei a função módulo, né, que é uma função típica disso, né, que ela tem um bico em zero, e de fato, né, esse limite aqui não vai existir. Sim, sim, entendi. Aí coeficiente angular tende a mais infinito de um lado e menos infinito do outro, tá? Esse eu não sabia desse nome, tá? Nesse caso aí é um ponto de assíntota, né? Onde cada um está indo para um lado. Então, aí não tem descontinuidade, né? Por isso que não... Ou aí, na verdade, é um ponto, eu não posso nem falar que ela é descontínua, porque o ponto, nesse caso, não está na função, tá? Então, se não está na função, né, não dá para derivar no ponto. Ok. Que é tipo isso aqui, ó. Só para fechar, né, essa aula de hoje, esse ponto cuspidal aí que ele fala, né? Engraçado, né? Aí vem a curiosidade, porque esse nome, né? Cuspidal, né? Porque quando você fala cuspidal, né? A impressão é que tem a ver com cuspe, né? Sei lá. Então, você tem aqui a função tangente, mas é até estranho você dizer isso, né? Tipo, ó, isso aí é um ponto cuspidal. O cara, o quê? Como assim? Mas é o nome, né? Fazer o quê? Por exemplo, a função tangente, tá? Ela se encaixa nessa definição que você me falou de ponto cuspidal, tá? Porque ela tem no ponto π sobre 2, tá? A esquerda dele ela está indo para infinito positivo, né? Então, se a gente olhar aqui o coeficiente angular, ela está se inclinando aqui para infinito positivo cada vez mais, né? E aqui a inclinação ela está se invertendo, né? No caso aqui ela está indo aqui de menos infinito, né? E à medida que é até difícil, né? Parece que é o mesmo sentido aqui. Sei lá, algo assim. Ou assim, né? Pode ser assim também. Eu acho que o que ele está falando é esses pontos assim. Que aqui ele está indo para mais infinito, né? E esse aqui não, ele está vindo na direção aqui de menos infinito, né? Está apontando para baixo. Aqui ambas apontam para cima. Aí no caso desse aqui, o ponto π sobre 2 ele não está na lei de formação. E se ele não está na lei de formação, não tem como derivar, aqui também não. Aqui também não dá. Ok. Ele foi mais geral, né? Geralmente os matemáticos só comentam desse ponto da função suave só. Muito bem. Então, ó, tá ouvindo? Ó, os comerciais, né? Já tá vindo os comerciais, significa que a aula terminou, tá? Então, quem não tem dúvida, né, os patrocinadores já estão entrando, né?